Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu acabei há pouco tempo de vir da academia, então vou aproveitar o pique para fazer um vídeo da playlist Tretas Universitárias. Pois é, se você aí é estudante de nutrição ou futuro estudante de nutrição, eu vou compartilhar nesse vídeo aqui bastidores do que acontece, ou pelo menos, do que aconteceu comigo. Então fica até o final. Aqui embaixo na descrição eu deixo o link da playlist Tretas Universitárias para você conferir outros vídeos relacionados. Mas antes, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para mim, porque é muito importante. Se você não me conhecia, eu convido você a se inscrever no canal agora. É muito simples, aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Clica aí, depois ativa o sininho para que você possa acompanhar tudo o que eu libero por aqui. Bom, sobre o que eu vou falar aqui agora é o seguinte. Teve, uma ocasião lá na sala de aula do meu curso de nutrição, ou seja, na universidade, que eu estava assim, meio que, acho que em pé ou sentado na cadeira, e aí veio uma pessoa na minha direção e falou algumas coisas. A pessoa estava, assim, não sei dizer, mas estava um pouco alterada, eu posso dizer assim, uma pessoa um pouco alterada. Quis jogar algumas coisas que estava talvez entalado na garganta, enfim. Só sei que a pessoa, no meio do que a pessoa falou ali, a pessoa disse que eu era individualista. Se não foi individualista, foi egocêntrico. Ou uma palavra ou a outra, ou talvez as duas. Mas de modo geral a pessoa quis dizer isso, que eu pensava só em mim, que eu não estava pensando no coletivo. Então, quando você quer atacar uma pessoa nesse sentido, você chama a pessoa de individualista, de egocêntrico, e foi o que a pessoa fez. Na hora que eu ouvi, eu juro, eu não esperava. Era uma pessoa que eu não tinha tido nenhum problema assim, pra eu esperar algo do tipo, então foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Estava ali na minha, daqui a pouco vem uma pessoa e fala essas coisas, sabe? Então eu não esperava aquilo, então foi uma surpresa. Tanto foi que eu acredito que eu não falei nada, porque sabe assim, quando você é pego de surpresa, você simplesmente não tem reação? Fora o fato de que essa situação aconteceu ainda no começo do curso, onde eu ainda estava aprendendo, a entender como é que funcionava esse tipo de relação com esse tipo de pessoa, com esse tipo de atitude. Então, depois de um tempo é que eu fui entender, que eu às vezes precisava me defender, enfim. Mas nesse momento aí eu simplesmente fiquei assim. Mas eu indiquei a playlist Tretas Universitárias, inclusive, porque o vídeo que eu liberei antes desse aqui de agora, se eu não me engano, foi depois daquilo ali que eu contei lá nesse vídeo, que quando eu voltei para a sala de aula, a pessoa, enfim, não conformada com o meu posicionamento, essa pessoa veio e falou isso. Mas independente se foi logo após essa situação aí que eu relatei no vídeo aí anterior, que tá nessa playlist Tretas Universitárias, independente disso, o fato é que houve uma situação em que essa pessoa veio discordando da minha posição, do meu posicionamento, e falou aquilo pra mim, tá? E só pra ficar claro, além de ficar surpreso porque eu não esperava, eu fiquei surpreso porque eu não esperava ouvir aquilo, porque não era uma coisa que eu considerei que condizia com alguma atitude minha ali naquele momento, naquela ocasião. Então, enfim. Mas o mundo dá voltas. Ali foi meio que no início do curso. Ao longo do curso, outras coisas aconteceram. E essa pessoa em específico, que me julgou dessa forma, apontou pra mim assim, tá me acusando. Essa pessoa, imagina só, teve atitude que eu considerei como egoísta. Então quer dizer, você aponta o dedo e logo depois você tem aquela mesma acusação contra você depois, porque você julga alguém como egoísta, individualista, e depois de um tempo você mesma tem uma atitude egoísta, individualista. Como é que pode? É hipocrisia que chama? Enfim, acho que é um pouco complicado, Se você não gosta de alguém que você julgou que é egoísta, individualista, você não deve ser alguém com atitudes egoístas, individualistas. Pelo menos é o que eu entendo, Porque para você criticar algo, você pelo menos não deve estar fazendo algo igual. Mas vamos relatar o que foi que essa pessoa, depois de alguns semestres, o que essa pessoa fez. Bom, estávamos lá já em outra situação, em outro semestre mais adiante, e aí estávamos lá com uma professora, que ela resolveu adotar um método naquele semestre, que foi o seguinte: os trabalhos que tivessem naquele semestre com aquela professora, quando eu digo trabalho, de você apresentar, ou seja, tem um grupo que precisa apresentar o trabalho, pronto. Ela adotou o seguinte método, que, por exemplo, se tem um grupo de, 7 pessoas,
ela iria, antes da apresentação começar, dar um número para cada integrante do grupo. E aí ela ia com dados, sabe dados? Então, ela iria jogar o dado e sortear o número. Então, sei lá, se ela queria ter 2 pessoas para apresentar, ela iria jogar o dado 2 vezes. E aí ela iria ter 2 pessoas ali que iriam apresentar. Exemplo, eu tive o número 2, ela colocou o número 2 para mim. Se o dado lá jogasse e caísse o número 2, pronto, o Henrique foi um dos escolhidos por sorteio ali na sorte para apresentar. Ela fez isso porque ela sabe que tem gente que, né, acaba se escorando e aí fica, tipo, sem fazer muita coisa, não é uma pessoa que vai lá apresentar, ou seja, deixa o trabalho nas costas, assim, dos outros. Então, ou seja, os outros fazem, tiram a nota boa às vezes e a pessoa leva a mesma nota sem ter feito quase nada, ou nada até, né? Então, para evitar isso, essa pessoa usou esse método que eu achei maravilhoso, porque pensa, se vai ser na hora ali que vai ser decidido quem vai apresentar, subentende-se que todo mundo tem que estar preparado, todo mundo tem que estar preparada, né, também para apresentar. Logo, era uma forma bacana de você garantir que todo mundo iria se esforçar, porque iria chegar o dia da apresentação e todo mundo do grupo não iria saber quem iria apresentar. Logo, todo mundo tinha que estudar, todo mundo tinha que se esforçar para que quem fosse escolhido tivesse a mesma responsabilidade e total capacidade de ir lá e apresentar perfeitamente o conteúdo e garantir uma boa nota, enfim. E aí, o que aconteceu, né? Tinha tido já uma apresentação que eu fui sorteado, né? Então eu não lembro quantas pessoas foram sorteadas, se eram 2, se eram 3, só sei que eu fui sorteado, um dos sorteados da minha equipe. E apresentei. Aí, outro dia, né, em outra apresentação, antes do sorteio acontecer, essa pessoa que lá atrás tinha me chamado, né, de egoísta, individualista, enfim, essa pessoa estava na frente ali, né, sentada, e eu estava também ali na frente da sala, em pé, eu estava, acho que esperando o sorteio, eu não sei, eu estava conversando com a professora, alguma coisa assim, e eu acabei ficando, né, do lado, eu em pé e essa pessoa sentada, né, essa pessoa aqui, assim como eu, né, ali estudante. Então, só sei que a pessoa sentada ali falou o seguinte para a professora, ou seja, eu em pé, a pessoa sentada e a professora aqui na nossa frente, né, a pessoa sentada falou assim: ah, eu acho que quem já foi sorteado na apresentação 1, né, tipo assim, tem que ser retirado do sorteio na apresentação 2, para que dê chance para as outras pessoas também serem sorteadas. Gente, na hora que a pessoa falou isso, eu tive certeza que foi para me provocar. Certeza. Por quê? Eu era uma pessoa, quer dizer, eu falo no passado porque eu já terminei o curso, né? Mas eu continuo sendo responsável, dedicado nas minhas coisas que eu me proponho a fazer. Mas eu era, né, naquela ocasião ali, muito dedicado, muito esforçado. Eu fazia apresentações, modéstia à parte, muito boas, que normalmente eram elogiadas. Eu tirava, geralmente, notas boas nesse tipo de trabalho. Várias vezes era 10, 10. Então, essa pessoa pensou o quê? Bom, Henrique já foi sorteado em uma apresentação. Vou sugerir isso para quê? Para que ele não tenha a chance de ser sorteado novamente. Ah, pra que ficar toda hora ele tirando 10? Não, vamos deixar outra pessoa ser sorteado, ser sorteada, para quem sabe ele se prejudique de alguma forma. Então assim, eu senti na hora que foi com esse intuito de me provocar. Tanto é que na hora eu falei alguma coisa lá na hora, né? Não, nada a ver isso aí, porque eu não achei justo, né? Obviamente que isso viesse a acontecer. E foi na hora, assim, instantâneo. Eu vi a pessoa dando uma risadinha. Ou seja, no mínimo, independente se a pessoa só fez aquilo pra me provocar, mas no mínimo foi pra isso, pra me provocar. Então, sabe assim, a essência da pessoa, sabe? Uma pessoa com uma intenção ruim. Porque aquilo, gente, eu aprendia muito em trabalhos e, obviamente, se a professora, né, por acaso, né, acatasse essa sugestão, eu iria reclamar na coordenação de alguma forma. Eu tinha já isso em mente, porque não seria justo de fato. Porque pensa comigo, se a intenção da professora era, por meio do sorteio, garantir que todo mundo iria se esforçar, porque, né, todo mundo teria que se preparar, como é que ela vai e, tipo, numa apresentação 2, retira do sorteio aquela pessoa que já foi sorteada na apresentação 1? Então, vamos supor, se eu já fui sorteado na apresentação 1,
automaticamente eu já sei que na apresentação 2 eu não vou participar do sorteio, porque eu já fui sorteado uma vez, então eu posso me dar o luxo de não me esforçar muito, que era justamente o que a professora não queria com esse método. Ela queria com esse método fazer com que todo mundo se esforçasse. Então eu imaginei que a professora não iria fazer isso que essa pessoa, né, sugeriu, mas se ela sugerisse eu iria reclamar justificando isso, porque não teria lógica nenhuma a professora fazer um método que me deixasse na zona de conforto, que me estimulasse a ficar sem muito esforço ali para aprender. Então, dito e feito, né, a professora não fez aquilo, pelo contrário, a professora continuou fazendo o método do sorteio com todo mundo ali disponível do grupo. Mas sabe o que foi mais bacana disso tudo? Logo em seguida, dessa pessoa aí, né, sugerir essa questão aí que eu falei, logo em seguida a professora sorteou, né, as pessoas que iriam fazer uma outra apresentação, que seria tipo um exemplo, né, a apresentação 2. Obviamente eu estaria novamente disponível. E adivinha só quem foi uma das pessoas sorteadas? Eu! Sério, é pra rir, né? Sabe aquele ditado, vamos rir para não chorar? Até porque não teria nem por que chorar, porque foi simplesmente maravilhoso o que a vida me proporcionou ali naquele momento, né? Jogando na cara da pessoa aquilo que a pessoa menos queria, né? Que eu novamente fosse sorteado. Ah, gente, foi maravilhoso. Olha, melhor coisa, melhor coisa. Engraçado ainda, né? Quer dizer, não foi engraçado, foi inusitado que além dessa pessoa em questão, que me chamou de egoísta, né? Depois teve essa atitude de sugerir isso, além dessa pessoa, ao lado dessa pessoa tinha uma outra pessoa que também não ia lá muito com a minha cara, que eu vou falar muitas coisas aqui, inclusive relacionadas a essa outra pessoa aí, né? Só que eu não vou citar nomes, obviamente, porque não é o caso. É apenas aqui o intuito de relatar algo que aconteceu comigo sem prejudicar ninguém, porque não é essa a intenção de fato. Simplesmente coisas aconteceram, eu estou compartilhando para dividir com pessoas aí que às vezes passam, né, pela mesma situação e acham que estão assim sozinhas, ou que, nossa, isso só acontece comigo. Não, gente, né? Então vamos lá. Essa segunda pessoa aí, que era tipo assim, ó, com essa primeira pessoa que eu relatei, né? Essa segunda pessoa falou: nossa, Henrique tem sorte, viu? Ô, gente, ó, quem vê pensa, né? Engana quem não conhecer, porque eu já tava naquele momento que já era tipo o penúltimo ano do curso, já ali, ó, ciente de com quem eu estava ali já, né, lidando. Então era uma pessoa que, assim, também não deve ter gostado nem um pouco de eu ter sido novamente sorteado, e aí falou aquilo pra, tipo, sei lá, né, sabe, gente que finge, mas no fundo é outra coisa. Então, gente, era uma coisa assim, sabe, gente que queria literalmente assim: ah, Henrique gosta de apresentar, ele apresenta bem, ele normalmente tira 10. Poxa, não, né? Pra quê? Vamos tentar fazer alguma coisa pra ver se ele não apresenta de novo, né? Não que eu não apresentando, as outras pessoas do meu grupo não iriam ser capazes de tirar notas boas. Óbvio que não. Até porque eu tinha essa coisa de estimular todo mundo, né, a estudar bastante no meu grupo pra garantir isso, né? Que todo mundo tivesse a mesma capacidade de tirar a nota máxima. Então não era isso, mas eu gostava de apresentar, sabe? Independente se eu iria ser sorteado ou não, o ato de apresentar era uma coisa que eu não queria fugir, era uma coisa que eu não queria deixar de estar apto, porque eu gostava de apresentar. Então não era só uma questão de tipo, essa primeira pessoa, né, sugeriu isso só pra ver se, sei lá, me tira pra eu não apresentar e alguma outra pessoa do grupo apresentar e eu me dar mal. Não, porque se eu não apresentasse, eu acreditaria que qualquer outra pessoa do grupo teria total capacidade de tirar uma nota excelente também, entendeu? A questão não é essa, a questão é que eu adorava apresentar, eu gostava muito. Eu me sentia assim motivado para fazer, por exemplo, os slides e depois apresentar, eu gostava disso. Então a pessoa estava querendo tirar uma coisa que me deixava feliz em fazer, entendeu? Então, essa atitude dessa pessoa que sugeriu isso, né? Na minha opinião foi egoísta. A pessoa simplesmente pensou nela. Não pensou que, ao sugerir isso, ela poderia estar induzindo a professora, se a professora acatasse, né, a me tirar de uma oportunidade, de uma possibilidade de ser novamente sorteado para apresentar um outro trabalho, que era uma coisa que eu gostava. Então a pessoa estava querendo me privar de uma coisa que eu gostava muito, que eu tinha prazer e que eu aprendia muito. Então, eu achei egoísta. Afinal de contas, essa pessoa não pensou em mim.
Pelo contrário, né? Teve uma atitude, enfim, independente se foi egoísta, individualista, mas no mínimo foi uma atitude mesquinha, né? Com o intuito, no mínimo, ali de provocar. Com o intuito de talvez prejudicar, deixar uma outra pessoa para baixo, sabe? Então, é aquilo que às vezes a pessoa te julga hoje, depois a pessoa faz a mesma coisa. E uma outra lição disso tudo é que é literalmente uma coisa que eu já falei aí, né? Que o mundo dá voltas. Às vezes você não precisa nem se esforçar para tentar, sei lá, dar o troco na pessoa. Às vezes simplesmente, olha só, as circunstâncias fazem com que a pessoa pague com a língua. Sabe como? Que foi um exemplo do que eu citei aqui no vídeo. Então às vezes é isso, o mundo dá voltas. É melhor a gente fazer o bem para colher o bem do que, né, ficar plantando sementinha da discórdia, sementinha de coisa ruim, porque depois você simplesmente fica só engolindo o próprio veneno. Então, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo, se você gostou do que eu falei. Nos comentários você pode falar algo a respeito, se você passa ou passou por algo parecido, sem dar nomes, você pode contar a sua história aqui embaixo. Se você tem algum coleguinha, alguma coleguinha, compartilhe esse vídeo para que a gente possa, né, dividir um pouco cada um aí da sua dor, que a gente sabe que outras pessoas passam por coisas iguais ou parecidas. Na tela eu deixo as minhas redes sociais, para quem quiser me acompanhar por lá também. E já já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha aqui que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal se você ainda não fez isso. Reforço que a ideia aqui não foi atacar ninguém, até porque eu não citei o nome de ninguém, eu apenas citei situações que aconteceram e que de alguma forma envolveram a minha pessoa. Então eu estou compartilhando isso para trocar experiências e quem sabe com isso até ajudar outras pessoas a se prepararem um pouquinho, né, para o início, né, da vida como universitário e tal, porque às vezes você pode se deparar com situações parecidas. Então a ideia aqui é a parte positiva da coisa, tá? Então que fique bem claro. Muito obrigado por você que me assistiu até o final, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.